Buscou-me com ternura, Jesus, o bom pastor, achou-me na miséria, salvou-me por amor. No céu cantaram de alegria os anjos, sim, em harmonia. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. O grande amor de Deus por nós. O grande amor de Deus pela humanidade. Esse grande amor que o mundo tem que ser informado desse amor, conhecer esse amor e aceitar esse amor. O amor de Deus. O amor de Deus manifestado em Jesus. O amor de Deus que proporciona ao homem o que o homem não merece. O amor de Deus que concede ao homem a misericórdia para o homem não receber o que merece. O amor de Deus que concede ao homem a graça para o homem receber o que não merece, que é a salvação. O amor de Deus que concedeu ao homem uma oportunidade, um meio para que o homem possa voltar a Deus novamente, tendo acesso a Deus para estar na vida eterna com Deus. Esse meio que Deus manifestou, estabeleceu, proporcionou para o homem, foi através de Jesus Cristo. Jesus é tudo isso. Ele é a porta, Ele é o caminho que Deus colocou, Ele é o perdão, a misericórdia, a graça. O homem tem que entender essa verdade que o Evangelho revela, da manifestação do amor de Deus. Seria um grande tema a se debater para levar esclarecimento para as pessoas verdadeiramente. Porque as pessoas estão aí debatendo vários temas e entrando em várias questões que não edificam. Estão trabalhando sabedoria humana. Nós temos que trabalhar a sabedoria de Deus, a verdade de Deus, a manifestação do amor de Deus. E esse tema, o amor de Deus pela humanidade, era importante ser trabalhado pelos homens que têm a vocação de pregar, de ensinar, que estão nas igrejas, nos lugares onde congrega o povo, né? Onde centralizam esse povo nesses ambientes. Mas, infelizmente, essas pessoas não estão dentro desses ambientes, chamados igreja, recebendo o conhecimento de Deus. Estão recebendo muita filosofia, muitos preceitos, conceitos, valores, princípios dos homens, não de Deus. Estão aprendendo a colocar sua vida centralizada numa devoção a uma religiosidade, a uma vida formal religiosa. Estão aprendendo a se submeter, como se fosse para Deus, aos homens dentro de igreja. Não é isso que o povo tem que ser formado e aprender. O povo tem que aprender de Cristo. O povo tem que ser formado discípulo de Cristo. O povo tem que saber que o lugar que eles devem estar, submissos, servindo com fidelidade, é a Cristo, em Cristo, na palavra de Cristo. Não é dentro de nenhuma vida centralizada numa religião, submisso a guardar e praticar regras, normas, atividades que é imposta pelos líderes para o povo viver centralizado dentro dessa instituição, exclusivamente nesse ambiente, como se ali fosse a vida com Deus e para Deus, dentro de atividade, de cerimoniais, de práticas, de obras, de trabalhos, de tarefa, de ritual, de cerimônia. Não, meus irmãos, não. Seria bom se esses homens que dizem que é homem de Deus mesmo, profetas, levassem para o povo o que Deus tem revelado, o que Deus já revelou. Mas eles querem levar novas revelações. Eles criam visões, eles criam revelações.
Nós, profetas de Deus, temos que levar para o povo a profecia de Deus que já está profetizada. É essa aqui, ó. É o ensino da palavra. Esse é o ofício do profeta que é vocacionado no Novo Testamento. Não é o ofício que tinha o profeta no Velho Testamento. Os profetas do Velho Testamento tinham o ofício de levar a palavra de Deus para o povo, porque não tinha ainda a palavra escrita. Não tinha a palavra revelada. Hoje não. Hoje nós não precisamos dizer, ei, que Deus está te dizendo, não. O que nós precisamos dizer para o povo é, olha o que está escrito, irmão. É assim que a palavra diz. Está escrito, não é, eis que Deus está dizendo. Não. Olha aquilo que Deus já falou. Jesus não pregou profecia para o povo nem visão. Jesus pregou as Escrituras. Jesus disse, isso está nas Escrituras. Já se cumpriu. Vocês examinam as Escrituras. Vocês erram porque não examinam as Escrituras para conhecer o poder de Deus. Não é através de revelação. Então, o que o povo precisa não é um lugar. Vai lá, irmão. Não é uma igreja. Não é estar formal dentro de um ambiente vivendo prática, dogmas, crença, credos, regras, metas. O que o povo precisa é alguém que informe e que forme neste povo o ensino de Cristo. Para esse povo aprender de Cristo. Tá bom? Aqueles que têm a vocação para ministrar a palavra, pastor, evangelista, profeta, mestre, doutor, isso é o ministério da palavra. Não é vocação para ninguém estar assumindo o título de poderoso no meio do povo. É vocação para executar o ministério da palavra. A palavra de Deus que nós temos que informar para o povo, ensinar, levar a construção do conhecimento de Cristo para o povo, formando na mente do povo, ensinando, mostrando que a palavra nos revela para a nossa bem-aventurança. É isso que o pregador tem que fazer. Esse é o trabalho da vocação pela qual foi dada a quem Deus escolheu, não é? Então seria muito bom debater esse tema, o amor de Deus. Então, quando a gente vai ver a manifestação do amor de Deus, por quê? Para quê? A gente vai entender e compreender na nossa vida a importância da gente valorizar o que Deus fez por nós. E para quê? Por que Deus fez? E para quê? E para quem? É importante entender isso. Então, o amor de Deus foi manifestado para toda a humanidade, com uma finalidade. O amor de Deus foi manifestado para salvar o homem, porque Deus quer que o homem seja salvo. O povo tem que entender isso. Observação, Deus ele quer, ele não força. É o homem que tem que aceitar a salvação que Deus proporcionou, irmão. E não foi de todo jeito, não. Teve um preço muito alto, essa salvação que Deus proporcionou para o homem. Esse preço não é o sacrifício religioso de ninguém, dentro de nenhuma religião. Esse preço alto que foi pago em resgate do homem, não foi por ouro nem por prata. Esse preço alto que foi pago para resgatar o homem e salvá-lo, não foi por meio de nenhuma igreja levantada, por mais bonita que seja. Não foi por meio de nenhum homem que diz que é o sábio de Deus. Não é por meio de nenhum sacrifício ou penitência, atividade, cerimônia religiosa. Esse meio de Deus, esse meio de salvação que Deus proporcionou para a salvação do homem perdido, teve um preço muito caro. Não foi de todo jeito. Deus operou uma grande obra para salvar o homem, para dar ao homem a oportunidade de receber o perdão dele. Nós precisamos entender isso, irmãos. O pregador tem que colocar isso no entendimento do povo. O pregador tem que focar a mente do povo, estimular o povo, motivar o povo a buscar conhecer isso de Deus. E nós que somos vocacionados para esse ministério de levar ensino, de levar o ensino e a informação, nós temos que ter o cuidado para não sair dessa linha. A linha doutrinária que nós devemos se manter fiel não é a da igreja, do pastor, de nenhum ministério.
É a de Cristo, é a da verdade que liberta. É nessa linha que nós temos que manter o nosso ministério do ensino da palavra. É pregar para o povo aquilo que está revelado, que está escrito, que foi manifestado em Cristo para nós. O povo tem que entender o preço do resgate para salvar o homem foi muito caro, não foi com ouro nem com prata. Diz a palavra de Deus, foi com o sangue precioso de Jesus Cristo. Esse sangue precioso fala da vida de Jesus. Foi a vida de Jesus dada em favor da nossa, para nos salvar. O valor, a obra, o resgate do homem foi pago com a vida de Cristo, irmão. Ele morreu para nos trazer a vida. O caminho foi aberto, a porta colocada, aberta, para o homem ter acesso à presença de Deus, para o homem andar na direção de Deus. Esse caminho só foi possível, essa porta só veio ser colocada aberta para nós, para termos acesso a Deus, por Jesus Cristo, irmão. Ele foi o preço do resgate da nossa alma que estava perdida, indo a juízo e a condenação. Jesus foi o preço do nosso resgate. Ele se fez homem, para como homem ser o representante da humanidade. E como homem puro, santo, imaculado, a sua vida ser entregue como sacrifício para os nossos pecados ser remidos. Jesus é o Cordeiro, foi sacrificado por nossos pecados. A obra por onde encontramos o perdão de Deus é pela morte de Cristo. Ele morreu para que tivéssemos a oportunidade de receber o perdão de Deus, o Pai. Cristo é o preço, é o meio, é a condição única, exclusiva e singular. O único meio para você encontrar o caminho e andar no caminho, encontrar a porta e entrar nessa porta. O único meio para você alcançar remissão de pecados, a sua dívida, a sua culpa ser extinguida e você sair da condição de pecador, injusto, para justo, santificado, para uma vida com Deus, sendo aceita por Ele, é por meio de Jesus. A morte de Jesus na cruz do Calvário, Ele entregou a vida dele por nós como representante da humanidade. Ele tinha a missão de cumprir a obra de Deus para dar ao homem acesso a Ele. Essa missão foi Jesus, essa obra foi Jesus realizada em nosso favor. É a obra de Deus, por onde somos salvos. E essa obra foi realizada, foi colocada pelo próprio Deus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa obra foi Deus que proporcionou. Jesus veio e consumou para nos dar a oportunidade de ter o acesso direto a Deus, sem intermediário, sem sacrifício, sem penitência, sem nenhuma outra coisa, que isso nada poderia levar-nos a Deus. Só Jesus, Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é o único meio de acesso agora, por onde eu, perdido, julgado e condenado, com a minha alma sentenciada ao inferno, posso agora encontrar o perdão, a absolvição, ser livre da culpa do pecado e estar agora dentro de uma condição justificado, santificado, aceito por Deus, na presença de Deus. Isso é por Jesus. O povo precisa ter esse entendimento. O povo precisa ser trabalhado para ter esse conhecimento. O povo precisa ser trabalhado para ter esse conhecimento. Não é o conhecimento das suas necessidades deste mundo. Isso a gente aqui sempre vai ter.
Isso aqui, a gente, crendo em Jesus ou não, vai conquistar coisas nesse mundo. Aqui nesse mundo, tudo passa. Você está doente hoje, amanhã está curado. Você está sem trabalho hoje, amanhã está trabalhando. Você está com dificuldade hoje, chorando hoje, amanhã para de choro. Amanhã a situação muda. Aqui nesse mundo tudo é temporal. O Evangelho não trata de problema nesta vida. O Evangelho não convida o homem para ir ao encontro de Deus, para resolver seus problemas seculares aqui neste mundo. O Evangelho não nos leva a Cristo para alcançar casa, carro, prosperidade, vitória neste mundo, conquista neste mundo, para ter dinheiro na conta, para ter aquilo que a gente quer na nossa satisfação nesta vida aqui. O Evangelho não nos chama para isso, irmão. Infelizmente, esse é o Evangelho anátema, que muitos estão sendo formados dentro dessa esperança do Evangelho anátema. O Evangelho de Cristo não nos chama para a esperança de nada neste mundo aqui, para resolver problema nenhum nesta vida aqui. O Evangelho de Cristo nos convida para resolver o nosso problema, nosso maior problema, para resolver a nossa maior necessidade no lado espiritual, em relação a Deus, em relação ao nosso destino, em relação à nossa situação eterna. É isso que o Evangelho quer tratar. É isso que o Evangelho convida o homem, mostrando a esperança para o homem sair da condenação, para o homem ser livre de uma eternidade sem Deus, para o homem sair da ira de Deus, para o homem receber remissão de pecados, para o homem não sofrer a pena do pecado, para o homem não receber o salário do pecado. O Evangelho de Cristo nos convida para receber o dom gratuito de Deus, para alcançar as bênçãos eternas, para ser livre e alcançar a vitória sobre a consequência do pecado, a vitória que está em Cristo para nós, a vitória que Deus nos deu, como disse Paulo, 1 Coríntios 15, 57. Mas graças a Deus, quem nos deu a vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa vitória é diante da maldição, da derrota, da miséria que o homem estava em relação a Deus. Essa vitória eu só posso alcançar por Cristo, que me livra dessa miséria, dessa maldição, dessa derrota que o homem está indo à condenação, uma eternidade, um destino terrível, tenebroso, medonho e ignífero na eternidade. A eternidade sem Deus é terrível, irmão. Isso é uma realidade. É isso que o povo tem que ser trabalhado no entendimento. O Evangelho trabalha isso no entendimento do povo. Para o povo despertar para esta tão grande necessidade que o povo tem de salvação, de livramento, diante dessa situação terrível que a humanidade está. Já levei, já entreguei. Diante da situação terrível que se encontra essa humanidade. O Evangelho, ele nos traz a esperança, mas é uma esperança de uma vida eterna, é uma esperança do livramento da situação eterna. Não é esperança nesse mundo de você ser pobre e ser rico, não é. A esperança do Evangelho não é de você conquistar o que você quer nesse mundo. O Evangelho de Cristo não trata sobre isso. Esse Evangelho que o povo tem vivido aí, atrás de cura, de bênção, de milagre, de prosperidade, de vitória, de conquista nesta vida, é o Evangelho anátema. É o Evangelho que tira o homem da verdade, da esperança, da verdadeira esperança do Evangelho. Esse Evangelho que é pregado aí, nesse mundo, dentro das igrejas, por esses homens que dizem que são de Deus, não é o Evangelho de Cristo. Não é o Evangelho da salvação. Não é o Evangelho que é o poder de Deus para tirar o homem do poder de Satanás. Não é o Evangelho que é a luz de Deus para tirar o homem das trevas, do reino das trevas. O Evangelho de Cristo trata com o ser humano a sua maior necessidade espiritual.
A sua necessidade de perdão de Deus, de reconciliação com Deus, de livramento do juízo de Deus, de saída da ira de Deus, de não ir a juízo para a condenação eterna numa vida sem Deus. O Evangelho de Cristo trata disso. E eu tenho que viver a minha vida de fé, perseverando, tendo cuidado na minha vida de fé, combater o bom combate da fé, com essa esperança, com a esperança da vida eterna, que o Evangelho me conduz, me mostra por onde eu alcançar, e que eu tenho que continuar andando na direção do Evangelho. As pessoas precisam aprender o que Deus mostra da sua situação terrível e da sua grande necessidade da salvação de Deus. E essa salvação de Deus, ela está em Jesus. Porque Jesus é a manifestação da graça de Deus para o homem perdido. Jesus é a manifestação do amor de Deus para o homem perdido que está sobre a ira de Deus. Jesus é a manifestação da graça, da misericórdia, do amor, da compaixão de Deus. Você tem que entender por que é que você precisa de Jesus. Você tem que ter a consciência da sua necessidade por Jesus. Crer em Jesus não é uma questão de aderir a uma religião. Crer em Jesus não é uma opção religiosa. Crer em Jesus é uma necessidade que todos os homens têm, independente da religião, da cor, da raça, da classe social, econômica, financeira. Todos têm uma necessidade de salvação. E essa salvação só por Jesus. Esse é o motivo pelo qual precisamos crer em Jesus. O próprio Jesus disse isso. Quem nele crê não será condenado. Mas quem não crê permanece condenado. João 3:18. Eis o motivo pelo qual nós precisamos crer em Jesus. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Romanos 8:1. Eu preciso crer em Jesus para que essa condenação de Deus na minha vida seja aniquilada. Eu seja absolvido da condenação. Esse é o motivo pelo qual eu preciso crer em Jesus, para ser absolvido da condenação. Olha por que nós precisamos de Jesus. Eu estou trazendo para você uma orientação, um ensino, uma instrução, para orientar, divertir você, pelo motivo pelo qual você precisa crer em Jesus enquanto é tempo. Não é para uma vida de satisfação dentro de um viver religioso. Não é para uma opção religiosa. Não é para você aderir a um credo, um dogma de uma religião. Você precisa de Jesus para sair da condenação. Independente do que você faça ou deixa de fazer, aonde você está ou deixa de estar, o que você tem ou deixa de ter, o que você é ou deixa de ser, o que você faz ou deixa de fazer, você está condenado, independente de qualquer coisa. Seja você juiz, delegado, padre, papa, pastor, crente, católico, evangélico, budista, espírita, faça o bem, não faça, faça caridade, não faça. Independente do que você vive, pratica, seja ou não seja, o homem está em juízo e em condenação. O ser humano precisa de Jesus para ser absorvido da condenação. Isso é uma necessidade que todos nós, seres humanos, temos. Eu acho interessante, quando Jesus vai dizer essa palavra, por onde eu tenho esse entendimento, por onde eu creio, por onde eu acredito, por onde eu tenho a minha fé em Jesus, é pela palavra de Jesus. Olha o que Jesus diz. João capítulo 5, versículo 24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida.
Quando eu paro para entender essa palavra de Jesus, é aí que eu tenho minha fé. Minha fé está alicerçada, principiada aqui, na palavra de Jesus. Não é dentro das regras, normas de igreja, vivendo os credos, os dogmas, as crenças de igreja. A minha palavra está dentro, a minha fé está dentro da palavra de Jesus. A crença que eu vivo, eu sou crente em Jesus, porque é a palavra dele que eu creio. É pela palavra dele que eu vivo minha vida de regra, de fé e prática. Aonde eu sou devoto e praticante é a Cristo, pela palavra. Eu não exerço minha fé, minha crença, dentro de dogmas, de credos, de regras, de normas de igreja. Eu exerço a minha crença em Jesus, na palavra de Jesus. É bom as pessoas entenderem isso. Então, quando eu analiso isso que Jesus falou aqui, João 5,24, ele diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Observe isso aqui. Jesus está dizendo que a vida eterna só vai ter quem crê nele, ouvir a palavra dele e crê naquele que enviou, é crer no que Jesus prega. Quando eu creio no que Jesus prega, eu estou crendo em Deus. A palavra de Jesus é a palavra de Deus. Então, quando eu creio em Jesus, Jesus vai dizer: passou, agora tem a vida eterna. Por quê? O homem, enquanto está no mundo cego, sem o conhecimento de Cristo, ele está sem a vida eterna. Ele não tem vida eterna. Ele pode estar dentro da religião, praticante, zeloso, devoto, fanático, histérico, vivendo de manhã, de tarde, de noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, vivendo todo o sacrifício religioso, mas se ele não tem o conhecimento de Cristo, da palavra de Cristo, se a fé dele não está alicerçada, principiada nessa palavra, para viver dentro da direção da palavra de Cristo, ele continua sem a vida eterna. Nada do que ele faça tem valor nenhum para Deus. Vai mudar o destino nem a situação dele. Ele pode até pensar que é de Deus. Ele pode até pensar que está salvo. Ele pode até pensar que está indo para o céu, nessa vida que ele vive, na religiosidade. Mas ele está no engano. O entendimento dele está corrompido, escurecido, obscurecido por Satanás, que cega o entendimento dos homens para não conhecer a verdade do Evangelho, por onde são salvos. Esse é o objetivo do diabo. Não deixa os homens conhecer a verdade do Evangelho e vivem na mentira, perdido, preso e condenado, porque o homem só pode ser salvo conhecendo a verdade do Evangelho, crendo na verdade do Evangelho e se dirigindo pela verdade do Evangelho. Se não tiver nessa condição, continua perdido, julgado e condenado. Com toda a esperança e sensação de que é de Deus, está fora de Deus. Porque vida com Deus está em Deus. Salvação real não é dentro de nenhuma religião, de nenhuma igreja, vivendo nenhuma tarefa religiosa. É em Cristo, na palavra dele, andando com entendimento no nosso viver. Você está entendendo isso? Vida com Deus é isso. Não é isso que as pessoas estão vivendo hoje e entendendo. A chave não está aqui não, deve estar lá, viu? Opa, bom dia. Oi, Bom dia, estou Eu aqui. cheguei cedo, peguei uma carta. Tá certo. Ali na esquina. Tá ok. Vocês estão entendendo isso, o que eu estou aqui ministrando para vocês? Vocês estão entendendo essa situação? Vocês estão entendendo? Vocês estão recebendo o conteúdo dessa informação? Está dando para esclarecer a mente de vocês? Nós precisamos entender o que Jesus pregou. Nós precisamos crer no que Jesus falou e ensinou. Vida com Deus, irmãos, está em Deus. Certeza de salvação. Não é dentro de nenhuma vida religiosa através de crença, de dogmas, de sacrifício, onde as pessoas devotam sua vida, centralizam sua vida, exclusivam sua vida dentro de uma religião, através das tarefas, do sacrifício, das metas, das ordenanças, como se fosse para Deus. E eles entendem que a sensação de que estão em Deus é quando eles estão cumprindo essa vida religiosa, dentro, centralizado nesse ambiente. Vocês têm que entender, esse é o nosso trabalho que pregamos a verdade do Evangelho.
Nós temos que mostrar isso para as pessoas, levar a luz de Deus, iluminar o entendimento das pessoas. Se você recebeu a vocação para evangelista, pastor, profeta, é para ministrar a palavra, não é para criar entretenimento, evento, show, movimento dentro de igreja, não. O pregador, o profeta, o evangelista não foi chamado para estar em púlpito de igreja, fazendo atração e apresentação para o povo, criando entretenimento, criando movimentos, criando o misticismo para o povo viver em nome de Deus. Aquele que recebeu a vocação de profeta, pastor, evangelista, apóstolo, doutor, mestre, é com a finalidade de expor o ensino da palavra para o povo, esclarecer as pessoas com a palavra, levar a luz de Deus, levar a informação, formar no povo não discípulos de igreja vivendo o emocionalismo, formar o povo discípulo de Cristo com entendimento do conhecimento dele para viver com ele assim. O povo tem que ser formado com entendimento, conhecimento de Deus, para viver uma vida com Deus dentro do entendimento pela palavra. Não para viver um emocionalismo, o povo formado, discípulo de igreja, vivendo o emocionalismo, o euforismo, a vida centralizada dentro das sociais do ambiente igreja, onde é o poder, onde é a cura, onde é isso, só ali naquele campo, espaço restrito, que mistificaram dizendo que ali é casa de Deus, dizendo que ali é lugar santo, dizendo que ali é lugar sagrado. O povo está perdido nesses ambientes pagãos. O povo está perdido nesses ambientes vivendo o anátema e sendo formado na mentira do diabo, desviado, perdendo-se, privados da verdade de Deus. Jesus vai dizer, quem crê nele tem a vida eterna. Observação, só tem a vida eterna quando crê em Jesus. E esse crer não é aderir a uma religião evangélica, é crer no evangelho. Aí Jesus vai dizer, não entrará em condenação, porque aquele que não crê nele ainda está indo à condenação, está dentro do juízo. Mas se crê em Jesus, ele é livre da condenação e não irá a juízo. O juízo é algo futuro que está preparado. E todos aqueles que estão sem Cristo já estão indo para esse juízo. Mas se crê em Jesus, não irá para o juízo. Porque em Jesus não há nenhuma condenação. Não há juízo. Em Jesus, vamos estar sendo livres do juízo. Vamos estar agora na promessa da vida eterna. E outra coisa que Jesus diz, passou da morte para a vida. O que Jesus está dizendo aí? Quando alguém crê nele, passa da morte para a vida. O que isso quer dizer? Nós precisamos ensinar isso para o povo. Nós precisamos levar esse conhecimento para o povo. O que Jesus quis dizer quando ele disse que aquele que crê nele passou da morte para a vida? Morte fala de separação. Vida fala de comunhão. O homem sem Jesus está morto, separado de Deus, indo ao juízo eterno, que é o dano da segunda morte. O homem sem Jesus está nessa condição. Paulo vai dizer isso em Efésios, capítulo 2, versículo 1. Mortos em ofensa, como alvo da ira de Deus. O homem está morto, separado de Deus. E o pior, sendo alvo da ira de Deus, para receber o juízo, a condenação. Bom dia. Bom dia, seus tempos. E a partir do momento, é aqui que entra o que Jesus ensina, o que nós devemos aprender, é aqui que entra. A partir do momento que nós cremos em Jesus, nós saímos da morte, da separação, da vida que estávamos separados de Deus como alvo da ira de Deus. Quando nós cremos em Jesus, agora vamos passar para a vida. O que é a vida? A comunhão. A comunhão com Deus, livre da ira, estando dentro da promessa da vida eterna com Deus. Deu para entender isso? Então esse é o ensinamento que devemos passar para o povo. É isso que devemos formar no conhecimento do povo. O que Jesus ensina. Não é isso que os pastores, os líderes, padre, papas e sei lá quem é esse líder, qual é o título que ele tem, dentro das igrejas e religiões, ensinando para o povo. Vai analisar o que o povo está aprendendo
dentro dessas muitas igrejas, religiões, seja qual for ela. Vai analisar o que esse povo está aprendendo e sendo formado por esse líder religioso. Qual é a doutrina que eles estão sendo formados? Aonde é que eles estão sendo conduzidos a estar centralizando a sua vida com Deus? Qual é o alicerce, o fundamento que está sendo colocado para eles como lugar de estar em Deus para a salvação, tendo a vida com Deus? Vai aprender, vai analisar aonde é que esse povo está aprendendo dentro das instruções que esses líderes religiosos estão formando no povo. Vai ver qual é a formação que o povo está tendo para ser discípulo de quem? Dentro do ensinamento desses líderes. Aonde é que o povo está sendo instruído, ensinado a colocar sua vida de devoção, de prática, de fé? Aonde é que o povo está sendo ensinado a guardar, a ser devoto, jurar fidelidade, crer e se submeter à doutrina de quem? Vai analisar no ensinamento desses líderes quem é que o povo está sendo ensinado a se submeter, obedecendo como autoridade espiritual para a sua vida. Se é a Jesus ou se é a eles, os líderes. Eles estão tirando o povo totalmente da direção de Deus, irmão. Jesus ensinou que o lugar do povo está é nele, na palavra dele. Os pastores ensinam que é nas igrejas. Jesus ensinou que a casa de Deus somos nós. Os pastores ensinam que é a igreja. Jesus ensinou que Deus habita em nós quando nós estamos crendo nele e guardando a palavra dele. Os pastores ensinam que Deus habita nas igrejas. Jesus ensinou que adorar a Deus não é ali, nem aqui, nem acolá. É em espírito e em verdade no nosso viver com a palavra de Deus. Os pastores ensinam que tem que ir para a igreja, ao lugar adorar a Deus. Jesus ensinou que temos que ter cuidado com os falsos profetas que vêm até nós vestidos como lobos, vestidos como ovelhas, mas são lobos, trazendo heresia, doutrina de demônios. Jesus ensinou a vigiar e analisá-los. Os pastores ensinam dizendo, não julgue seu pastor, não questione seu pastor, obedeça a seu pastor, submeta-se a seu pastor. Jesus não ensinou isso. Olha no que é que o povo está sendo formado. Os pastores estão orientando o povo a ser fiel, jurar fidelidade e amar, a se entregar à doutrina de igrejas. A entregar suas vidas a igrejas. Jesus não ensinou isso. Jesus ensinou a gente amar a Ele, renunciar a nossa vida por amor a Ele e ao Evangelho. Não a igreja nenhuma, nem a doutrina de igreja. Mas olha para onde esses homens, pastores, padre e papa, têm levado o povo, como se fosse uma vida para Deus, centralizada em obras de igreja, trabalhos, fardos, penitências, obrigações, metas, tarefas de igreja, ensinando o povo que isso é obra de Deus, enquanto Jesus ensina que a obra de Deus é Ele mesmo. A obra de Deus que nós devemos fazer e crer é em Jesus, anunciá-lo ao mundo e crer nele. Não é trabalho, nem obrigação, nem tarefa de igreja. Olha onde o povo está sendo formado, irmãos. O povo está achando que vai alcançar bênção, vitória, prosperidade, vai se encher de Deus, ter avivamento de Deus através de campanha de avivamento, campanha de vitória, é pacto, é voto, é campanha de muralha, campanha da chave. Jesus não ensinou isso a ninguém, irmãos. Jesus ensinou para a gente alcançar de Deus alguma coisa que Deus nos conceda pela graça e a misericórdia dele, estando nele e a palavra dele em nós. Não foi dentro de campanha. Não foi fazendo esse ritual nem sacrifício religioso. Não é estar dentro de nenhum culto. Mas olha que os pastores ensinam o povo. Tem que vir para o culto da vitória, receber sua vitória. Tem que vir para a campanha da marcha, senão você quebra a corrente e não alcança a sua vitória. Isso é paganismo, irmão. Isso é feitiçaria, irmão. Isso não é o Evangelho. O Evangelho não nos ensina isso. Jesus nem os apóstolos ensinaram nada disso que o povo está vivendo hoje dentro das igrejas, ensinado pelos pastores. Os apóstolos não ensinaram isso. Posso pedir um favor? Oi. Pode ficar com minha chave? Eu esqueci de Ok. guardar. Eu fico meio com Tá bom. Tá certo. Vocês estão entendendo isso? É isso que eu quero dizer para vocês.
É isso que eu trabalho nas informações, nas instruções que eu levo, mostrando a vocês o que a palavra revela. Se vocês ficam chateados comigo, porque diz que eu falo mal de igreja, de pastor, que eu prego contra o povo, a igreja de Deus, eu não prego contra a igreja de Deus, porque a igreja de Deus é eu e você. Eu não prego contra você que está em Cristo, nem contra ninguém que está em Cristo. O que eu prego é contra as heresias, a falsificação da palavra, que esses pastores, dentro dessas igrejas que não é de Deus, eles estão pregando para vocês. Esse é o trabalho que eu faço, de esclarecimento. Eu levo a luz e vai aborrecer quem está nas trevas. Porque o meu trabalho é esse, propagar a verdade de Deus. Combater o bom combate da fé. Não importa de onde venha o erro. Venha de qualquer igreja, qualquer ministério, qualquer líder, qualquer autoridade. Tem que ser repreendido pela palavra. A autoridade para a nossa vida que quer viver com Deus não é pastor, nem padre, nem papa, nem juiz, nem delegado, nem advogado, nem desembargador, nem governador, nem presidente. A autoridade para a nossa vida que queremos viver com Deus tem que viver submisso, guiado, não é dentro das ordenanças de nenhum líder, nenhuma autoridade humana. É a autoridade de Deus, Cristo. Temos que viver sob o senhorio de Cristo, porque Ele é a cabeça da igreja, por onde nós temos que ser governado, guiado, dirigido por Jesus. Não é por nenhum líder religioso, dentro de nenhuma religião ou igreja, onde o povo está obrigado a se submeter, onde o povo está sendo ensinado a estar jurando fidelidade. Não é a Jesus pela palavra dele, é aos líderes religiosos dentro das igrejas deles. Esse é o meu trabalho. Se você fica perturbado comigo, aborrecido comigo, fica aí dizendo que eu estou revoltado porque eu sou um desigrejado, não me submeto à autoridade espiritual, me submeto. A autoridade espiritual para a minha vida é Cristo. Eu não me submeto a líderes falsificadores da palavra, a homens enganadores, fraudulentos. Eu não me submeto àqueles que deturpam a verdade. Eu não me submeto, nem vou ser conveniente a estar dentro de nenhum ambiente onde vocês não estão sendo formados no conhecimento de Cristo. Eu vou estar dentro desse ambiente, submisso a esse homem, para agradar vocês, se o próprio Deus me diz que importa obedecer a Deus, não aos homens? A autoridade para a minha vida espiritual não é homem, não é líder de igreja, não é pastor, nem padre, nem papa. A autoridade para a minha vida espiritual, aonde eu ando com entendimento, me submetendo, é a Cristo, a sua palavra. E todos aqueles que vêm a mim, trazendo um ensino que não condiz com o de Cristo, eu reprovo, eu condeno, eu me aparto desse. Vá com a tua autoridade para o teu cego, que não examina a Bíblia. Para mim, não. Eu não vou estar dentro dessa autoridade maldita, não. Eu vou estar dentro da autoridade de Cristo, onde eu tenho a minha vida abençoada com Deus. Não é dentro da autoridade dos homens, em maldição, vivendo o anátema. Vocês têm que entender isso, meus irmãos. Vocês têm que usar mais a razão, o entendimento, o raciocínio para conhecer a palavra de Deus. Não se deixem levar pela emoção, o euforismo, o misticismo, onde vocês se embriagam nesses movimentos, onde o povo cria o sensacionalismo de poder de Deus, de vida de Deus, de homem de Deus. Não foi homem de Deus que Jesus mandou você ser guiado. Jesus não mandou você seguir a homem nenhum dele. Jesus não mandou você estar dentro de igreja nenhuma. Jesus mandou você seguir a Ele. Sigam a mim. Jesus mandou a gente estar nele. Estejam em mim e as minhas palavras em vós. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não é nenhum líder, nenhum pastor, nem papa, nem seja qual for a autoridade eclesiástica que estabelece o seu governo, submetendo o povo a eles como autoridade de Deus. É não, amigo. Você que está dentro desse ensino, dessa condução, porque você até agora está nas trevas. Esse é o meu trabalho, levar a luz de Deus para iluminar o seu entendimento. Se você crê, amém. Se não crê, amém também. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça, meu irmão. Eu não estou aqui para enfiar no ouvido de ninguém a verdade. Eu tenho o compromisso de ministrar a verdade. Aborreça-se o mundo. Levante-se o espírito do governador. Porém, eu não me calo, mas continuo pregando, porque maior é o que está comigo, que me mandou pregar e disse que está comigo todos os dias. Eu não preciso ir ali, aqui e acolá para encontrar Jesus, para buscar Jesus. Ele disse que está comigo todos os dias. Ele habita em mim. Esse é o meu entendimento, que eu vivo numa fé em Deus. É por aí que eu creio. Não é por esses ensinamentos dos líderes
de igreja que diz o povo, venha buscar Deus, venha adorar a Deus. Deus está aqui. É mentira. Ele está aqui, ó. Eu sou o templo. Eu sou a casa. Eu sou o lugar santo aonde Deus habita, não é naquela igreja nem naquela outra. É em mim. Por quê? Porque eu fui santificado por Jesus para ser templo e morada de Deus em espírito. Aprendam isso. Vocês estão perdidos. Vocês estão perdidos do conhecimento de Deus. Vocês acham que estão em Deus dentro de igreja. Vocês acham que não estão desviados porque estão dentro de igreja. Esse é o maior engano que estava levando vocês à perdição. A mente de vocês, o alvo não é Jesus, o alvo é a igreja. Estão perdidos, desviados do alvo. Que Deus abençoe vocês, que Deus ajude vocês a entender o conteúdo, não só dessa instrução, mas de todas as outras instruções que eu tenho colocado aqui, através das lives, publicando vídeos no Instagram, no YouTube, no Face aqui, e vários outros meios de comunicação. Estou levando a comunicação de Deus para você, informando a verdade que liberta. E que Deus assim te abençoe, te guarde e te dê cada dia mais oportunidade para você crer e se converter a Jesus. Ser liberto, livre do engano e da mentira que o diabo tem prendido muita gente dentro do sistema religioso. Independente se é católico, espírita, evangélico, budista, mormon, testemunho de Jeová, todo o sistema religioso está implantado no reino das trevas. O governo desse sistema religioso não é Cristo. É o homem na inspiração de doutrinas de demônios, onde o povo está sendo conduzido por espíritos enganadores, usando esses homens para criar o mundo mentiroso de Deus, o caminho de salvação mentiroso de Deus, o meio de salvação mentiroso de Deus, que é apresentado dentro das igrejas, para o povo ser salvo, para o povo estar em Deus. Conheça a verdade e aprenda o caminho verdadeiro e a porta para você encontrar Deus. Aprenda de Jesus com Jesus. Amém? Esse é o meu trabalho. Levar o ensinamento de Jesus, mostrando a você o caminho, a verdade e a vida, por onde você verdadeiramente estará salvo na promessa da esperança com Deus, em Deus.